Olá, eu sou o Duda Teixeira. Esse é mais um podcast Latitude. Toda semana, sempre às terças-feiras, vamos comentar e analisar as principais notícias do mundo e também da diplomacia brasileira. Para esse número, nós vamos comentar um pouco sobre a política externa brasileira em relação à Venezuela. Convidamos, então, um especialista no assunto, Diogo Schelp. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado, Duda. Obrigado, Rogério. Olá a todos. E acompanha aqui com a gente também o Rogério Ortega. Rogério, bom, deixa eu primeiro apresentar o Diogo. Bom, o Diogo é jornalista, enfim, já foi meu chefe num passado aí distante, e nos últimos 2 anos aí tem estudado especificamente essa questão da diplomacia com a Venezuela, né? É pesquisador, então, hoje do Instituto de Relações Exteriores Internacionais da USP. E o Ortega, o Ortega é o criador do bordão desse podcast, então, vamos lá, Ortega. Latitude. Um podcast para situar você no mundo. Saiu bom? Ficou bom. O Ortega é também quem escreve as colunas do Rui Goiaba, na Cruzoé. E, Ortega, você pode também se apresentar um pouquinho? Não, claro, é um prazer. Olá a todos, antes de mais nada. Este é o meu primeiríssimo podcast, então espero que vocês relevem os eventuais problemas. Eu sou editor e redator do Antagonista e, como o Duda já disse, eu sou o responsável, o culpado, como vocês quiserem, pelas colunas do Rui Goiaba na Cruzoé. Eu não participei das primeiras edições do Latitude, porque eu estava de férias e peguei Covid nas férias, porque nenhum brasileiro pode tirar férias impunemente, como vocês sabem. Mas eu estou no Latitude com o Duda desde a concepção do podcast. Eu tenho experiência de 5 anos trabalhando no Internacional da Folha, onde eu fiz um pouco de tudo. Fui redator, fui coordenador de reportagens especiais, enfim, eu tenho, como diria o Graeber, eu tenho chip da política internacional, e é uma coisa que a gente não exercita muito no Antagonista, porque é principalmente focado em política nacional, como os leitores sabem. Então o podcast também é uma oportunidade de eu, digamos, voltar a exercitar esse músculo. É isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Diogo. Obrigado. O tema hoje é: Lula vai limpar a sujeira do Maduro? Enfim, eu fiz a lição de casa, separei vários vídeos e fotos para ajudar a gente nesse debate de hoje, e vou começar com o primeiro vídeo, que mostra o passeio gostoso, agradável, que o ditador Nicolás Maduro fez em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a COP27. Joelton, roda o primeiro vídeo, por favor. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó al Centro Internacional de Convenciones de Sharm el-Sheikh en Egipto, donde se lleva a cabo la Cumbre Mundial del Clima, COP27. La cumbre tiene un sentido de implementación de tantos acuerdos. Recuerda Copenhague, con el comandante Chávez. Aquí estará escrito Chávez. Con su participación en la mesa de trabajo de seguridad alimentaria, planteó una postura clara ante el modelo capitalista y el problema alimentario en el planeta. El jefe de Estado también sostuvo encuentros bilaterales con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y seguidamente con el presidente de Surinam, Samson Tonki. Estos diálogos forman cooperación e integración entre nuestros pueblos en materia comercial y estratégica. Un amistoso encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propicia la voluntad para el restablecimiento de relaciones entre ambas naciones. Venezuela eleva su voz y la de los pueblos del mundo en favor de un nuevo modelo que garantice el bienestar de la humanidad.
2019, Donald Trump na Casa Branca e, enfim, o Maduro aconteceu, ele tinha acabado de ser eleito numa eleição em 2018 que foi forjada, né, totalmente fraudulenta. Isso. E aí acontece que vários governantes do mundo não reconhecem, né, a eleição dele. Ivan Duque, a América Latina, a região estava toda governada por governantes de direita, né, o Sebastião Pinheira no Chile e tal. E em janeiro de 2019, é uma surpresa para todo mundo, a gente tem o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia venezuelana, e ele se declara, então, com base na Constituição venezuelana, o presidente, né? Então, isso, de certa forma, é uma rasteira no Maduro, né? O Guaidó, rapidinho, tem 50 países que vão reconhecer ele. Inclusive o Brasil. E é uma crise de legitimidade para o Maduro. O momento agora é o oposto, né? Quer dizer, assim, tá o Biden adulando, ajudando o Maduro, e aí acho que é legal a gente explicar um pouquinho meio por que isso está acontecendo, né? Macron, Petro, né? Como é que vocês veem, assim, o que vocês acham que explica o Maduro hoje estar com a bola toda e ser tão bem recebido? Bom, eu começaria, acho que um ponto-chave, além dessa questão que você falou aí, de uma mudança na configuração geopolítica na América do Sul, né? A gente tem os governos de esquerda voltando a alguns países e voltando a reconhecer, inclusive, o governo de Maduro, né? A gente tem Boric no Chile, tem Petro na Colômbia, tem presidente do Peru e assim por diante. Mas, além disso, acho que a guerra na Ucrânia é fundamental para entender esse momento do Maduro, né, Duda? Porque ter essa crise energética que acomete a Europa naquele momento, também alta de petróleo e tudo mais. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo de petróleo, está sob sanção americana, né? Não consegue comercializar o seu petróleo livremente, tem que se valer de subterfúgios, e um dos principais subterfúgios são navios petroleiros russos, né? Que fazem o contrabando de petróleo venezuelano para vender em outros lugares. Com os tais navios fantasmas, inclusive quando teve aquele vazamento de óleo no litoral brasileiro, suspeitou-se que um deles fosse isso. Então, um dos movimentos do Biden foi justamente dizer que, enfim, era preciso voltar a conversar com a Venezuela, né? E não só por causa do petróleo, mas também porque a influência russa na Venezuela, no quintal americano, é problemático, né? Então, a gente teve, né, manobras militares russas feitas ali na Venezuela. Então, houve toda uma movimentação que, obviamente, é muito preocupante para o Biden nesse contexto em que eles estão batendo de frente com a Rússia. A última vez que eu fui para Caracas, o hotel estava cheio de russo, né? Eles mandam sistemas de defesa, bem lembrado, né? Quer dizer, não é só uma questão ali do petróleo, que para o Biden está super querendo a gasolina, baratear a gasolina, né? É um problema para o Biden essa inflação alta, mas se colocou bem, realmente tem essa coisa de vamos ver se a gente diminui um pouquinho esse poder que a Rússia tem aqui no quintal americano. E aconteceram já várias sinalizações, principalmente do Biden, para o Maduro, realmente, do tipo, olha, Maduro, entra aqui nessas negociações com a oposição e eu te dou, né, eu te dou uma ajudazinha aqui. Então, teve uma autorização para Chevron, que isso não chegou a acontecer nada, né, mas assim, uma autorização que permitiu que a Chevron comercializasse o petróleo venezuelano. Outra coisa que aconteceu mais recentemente foi a soltura dos narcos-sobrinhos. Exato, né? Os narcos-sobrinhos, enfim, esses caras, são os dois sobrinhos da Cília Flores, que é a mulher do Maduro. Primeira companheira. Ou primeira combatente, que é uma pessoa super poderosa, né? E tanto é poderosa que ela consegue, então, essa libertação dos dois sobrinhos que foram flagrados pela DEA, a agência antidrogas americana, vendendo cocaína
para um agente da DEA, né? Que os americanos fazem aquela coisa que é a sting operation, né? Eles sabem que o cara é bandido, mas precisa pegar o cara no flagra. Eles vão lá e falam assim, pô, me vende a cocaína, 800 quilos, você tem um barquinho e tal? Tem, então tá preso, né? E, então, assim, isso de libertar os dois é claramente um sinal, sem dúvida, do Biden para que o Maduro sente a mesa de negociação. Essas negociações já aconteceram em outros países, né? No México, não se sabe onde essas negociações voltariam a acontecer, mas tem esse empurrãozinho, né, do Biden. E a gente já teve também, nisso de que a América Latina toda está indo para a esquerda, o Petro voltou a ter relações diplomáticas com a Venezuela, né, do Maduro, e o Alberto Fernandes também. Então, assim, quando o Guaidó se declara presidente, os países reconhecem o Guaidó e automaticamente deixam de reconhecer o Maduro, e a gente já está tendo o movimento inverso. E vamos ter isso, certamente, em janeiro, certo? Uhum. Com o governo Lula. Com o governo Lula. Bom, como é que vocês veem esse reconhecimento provável que o Lula vai dar ao Maduro? Vocês se sentem confortáveis com isso? Não confortável, mas absolutamente esperado, né? Coerente com tudo que se sabe, com tudo que foi a política externa do Lula nos 2 mandatos dele e da Dilma nos 2 mandatos posteriores. O Brasil, inclusive, incorreu o Brasil é credor da Venezuela. É algo em torno de 3 bilhões em reais que os venezuelanos ainda devem de negociações feitas com o governo brasileiro nas gestões da Lula e da Dilma, se não me engano. Isso aí é só a cifra para o BNDES. Só financiamento do BNDES que deixou de ser pago, né? Que é metrô, né, em Caracas, é ponte no Orinoco? Não, a ponte no Orinoco não foi financiada pelo BNDES. Tem estaleiros feitos pela Andrade Gutierrez, por exemplo, tem metrôs, várias linhas feitas pela Odebrecht, principalmente. Tá. Na verdade, a Andrade Gutierrez, inclusive, tem mais, em termos de volume financiado pelo BNDES na Venezuela do que a Odebrecht. Tá. Mas, enfim, esse eu acho que é uma outra questão, né? Eu diria o seguinte, Duda, eu acho que é necessária essa retomada diplomática. Não deu certo a estratégia de reconhecer o Juan Guaidó, isso não levou a Venezuela mais perto da democracia, né? Não abalou o regime venezuelano a ponto de colocá-lo na rota, né, de democrática. O que me preocupa mais, na verdade, é se o governo brasileiro resolver fazer um movimento para recolocar a Venezuela no Mercosul. Isso seria realmente... Porque a Venezuela, lembrando, né, a Venezuela se transformou em membro pleno do Mercosul em 2012, naquela pataquada que a gente acompanhou muito bem. Aliás, eu acho que você estava lá em Assunção quando teve que o Maduro foi para lá, né? Que o Maduro foi para lá, que eles tiraram o Lugo, não foi isso? Eu não fui para lá. Tá? Certo. Mas fiz uma ótima apuração. Fez uma ótima apuração que trouxe os bastidores de como o Maduro, na época chanceler, tentou interferir para evitar o impeachment do Lugo. Mas o impeachment do Lugo serviu como desculpa, depois, para o governo brasileiro fazer uma manobra ali junto com o Uruguai e a Argentina para colocar a Venezuela no Mercosul, tirando o Paraguai, porque o Congresso paraguaio não votava, né, favoravelmente à entrada da Venezuela. E aí depois, em 2016, no governo Temer, final de 2016, também em concordância com os outros governos do Mercosul, a Venezuela foi suspensa. Oficialmente porque a Venezuela não tinha adotado as medidas, adotado os tratados que era obrigada a adotar para poder estar de acordo com as regras do Mercosul. Sim. Mas a realidade é que o fator democrático, a falta de democracia também foi o fator político também preponderante para essa suspensão. Mas a Venezuela só queria o Mercosul para uso político, né? Nunca foi para fazer parte de um bloco econômico, até porque para a Venezuela aquilo é um projeto neoliberal.
né, capitalista e tudo mais. Né? Imagine se a Venezuela tivesse como membro pleno nessas negociações do Mercosul com a União Europeia, seria impossível. Sim. Né? Então, acho que, e agora, o Lula até já falou, né, andou falando aí com líderes europeus, que pretende retomar as conversas para que o acordo União Europeia-Mercosul realmente venha a valer. Né? Se coloca a Venezuela de volta, eu vejo isso como um problema para que isso realmente vá à frente. Tá. Bom, acho que é interessante, então, a gente, nisso de que tem essa vontade, então, de colocar a Venezuela dentro do Mercosul, a gente olhar realmente a relação que tem o PT com Maduro. Até porque a área de relações exteriores, né, de diplomacia, é onde o PT mais nadou de braçada nos 2 primeiros mandatos do Lula e provavelmente vai ser uma área meio que deixada para a militância. Né? Muito do que está sendo dito aí, né, para esse próximo governo é que o PT vai tentar andar direitinho nas outras áreas, onde um erro pode ser muito mais fatal, arranhar muito mais a imagem do governo, então economia e tal. E aqui, olha, vamos fazer, na diplomacia a gente faz o que a gente bem entende, né? Para olhar como é que o PT vê o Maduro e a Venezuela, Joelto, passa para a gente o vídeo 2 do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que é um deputado federal e que está no grupo de trabalho de infraestrutura. Tá? Ele dá entrevistas sobre estradas, ferrovias, mas o que a gente sabe dele, da militância petista, é que é o cara da Venezuela, né? Um especialista Um venezuelólogo. Isso. Joelto, tá aí com o vídeo? Eu estou aqui na Embaixada da Venezuela no Brasil, na comemoração dos 3 anos do Dia da Resistência, da luta da solidariedade ao povo venezuelano, quando nós expulsamos desta embaixada um grupo apoiado pelo Guaidó e pelo Bolsonaro, que tentaram tomar de assalto, de forma violenta, esta embaixada. Nós conseguimos, alguns militantes, junto com o corpo diplomático da Venezuela, impedir esta invasão. É a expulsão dos representantes do Guaidó da embaixada venezuelana no Brasil quando ele se tornou presidente encarregado, né? Ou seja, ele entra num espaço que é de outro país, certo? Que é uma embaixada, expulsa as pessoas que estão lá, junto com os sindicalistas, com o pessoal do Movimento Sem Terra, que vão começar a trabalhar lá de guarda, né? De fazer a segurança da embaixada. Totalmente contradizendo a ordem do governo brasileiro, porque o governo brasileiro reconheceu aquelas pessoas como representantes da Venezuela. Passam-se 3 anos e ele entra lá, ele ganha uma homenagem, né? E hoje, esse sujeito, que é o Paulo Pimenta, está no grupo de transição do governo. Além outro sinal, indício que mostra essa relação do PT com a Venezuela, vou pedir também para o Jota passar o 3º vídeo, que é da Mônica Valente. A Mônica é a secretária-geral do Fórum de São Paulo. O Diogo conhece bem, já participou dos Fóruns de São Paulo, que estava na Venezuela agora, acho que no começo de novembro. E é revelador também o que o Maduro vai falar. Seria legal até o Diogo comentar depois. Vamos lá, Jota. Cumplió un papel aglutinador, con una ventaja al Foro de Sao Paulo. Mónica, querida compañera, una ventaja que ha tenido el Foro de Sao Paulo desde su partida de nacimiento, que nunca ha excluido a ningún sector de la izquierda, a ningún sector progresista, que nunca ha partido de la exclusión, sino de la inclusión, de la invitación, de la unión, de la diversidad.
entra tudo enfim, o que o Maduro disse aí é que ninguém fica de fora, certo? Duda, eu vejo da seguinte forma essa participação de integrantes do PT no Fórum de São Paulo, nesses encontros. Eu fui em um deles em Montevidéu, eu não participei do evento, eu fui lá para fazer trabalho jornalístico, contar o que estava acontecendo, porque até então falava-se muito no Fórum de São Paulo, né, mas nenhum jornalista brasileiro tinha ido lá para ver o que realmente se discutia no Fórum de São Paulo. E, na verdade, é uma conversa para boi dormir, vazia, não tem nenhuma grande discussão assim do que fazer exatamente, sabe? É mais aquela repetição de chavões, Clichês, aqueles clichês, exato. Mas é muito importante para a militância petista, e existe desde muito tempo, até antes da entrada de Lula no governo, né, no primeiro mandato, uma diplomacia partidária, né, que na época também era tocada pelo Marco Aurélio Garcia, né, que é uma diplomacia internacional, enfim, partidária mesmo, de partidos como o PT com grupos de esquerda, República Dominicana, Cuba, enfim, Nicarágua. Daniel Ortega estava lá naquele encontro. O que eu acho, o que acontece, né? O primeiro governo Lula, os primeiros 2 anos, por exemplo, ele começou a adotar uma política econômica ortodoxa. Herdou do Fernando Henrique e manteve o tripé macroeconômico e tal. Isso foi muito insatisfatório para a militância petista. Houve muita gritaria em relação a isso. Então, o que aconteceu? O Lula passou a usar a política externa brasileira e essas amizades, essa coisa sul-sul, né, as relações dos países do hemisfério sul e assim por diante, principalmente com os alinhamentos ideológicos da América do Sul, como uma espécie de migalha para a militância, dizendo assim, não, olha, nós estamos aqui com Fidel Castro, estamos aqui com Hugo Chávez, nós continuamos, né, nessa internacional, digamos assim, vermelha. Então, isso foi muito uma migalha, algo para compensar internamente, porque externamente a política externa sempre foi muito mais algo em que o presidente brasileiro tem muito mais liberdade para tomar decisões, sem precisar muito do Congresso, de aprovação, de articulações e tal, né, que internamente é muito mais complicado. Então, a gente pode ver, talvez a partir do próximo governo Lula, algo muito parecido, de usar essa política externa para satisfazer essa ala mais à esquerda do próprio PT, porque, do ponto de vista interno, vai ser ainda mais desafiador para o próximo governo Lula as articulações para aprovar projetos e tal, internamente. Né? Aquela história da frente ampla, de ter que trazer o centrão para si, então eles vão ter que lidar com isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer também é o seguinte, do meu ponto de vista, pelo que eu estudei, o que realmente explica o grande engajamento do Brasil com a Venezuela durante o governo Lula e Dilma não é nem tanto a ideologia, isso até serviu como esse invólucro, o que deu um discurso oficial para essa aproximação, mas o que realmente direcionava isso eram os interesses empresariais que tinham interesses na Venezuela, principalmente. Por quê? Você pega uma empresa como a Odebrecht, por exemplo, que, apesar de não ter tido o maior volume de financiamentos do BNDES lá na Venezuela, tinha muitos contratos com a Venezuela que eram feitos diretamente com o governo venezuelano, sem precisar sequer fazer licitação, muitas vezes. Né? Então, a Odebrecht recebia, por exemplo, pedidos diretos de Hugo Chávez para fazer gestões junto ao governo brasileiro em determinadas questões que eles tinham interesses, e a Venezuela e a Odebrecht também fazia um lobby no sentido contrário para garantir os seus interesses na Venezuela. Né? Então, eu acho que é bom porque assim, esse romantismo da ideologia Você e dá uma tal, capa ideológica para um negócio que tem muito interesse, muito dinheiro no fundo é envolvido, dinheiro, né? No fundo é dinheiro. Agora, bom, enfim, além desses grandes projetos e tal, o Brasil exportou muito alimento. Né? Lembro aqui que tinha muito boi em pé, né? E isso aconteceu muito porque
à medida que o Chávez transformou a Venezuela num país que basicamente só produz petróleo, destruiu todo o resto, então o Brasil ganhou muito dinheiro com essas exportações, né? Depois também tomamos um calote, assim como o BNDES tomou calote. Agora, você fez essa comparação do começo, então, do governo Lula, em que ele dá essa sinalização para a militância, né? A gente vai fazer uma economia ortodoxa, mas olha aqui, né, que legal, Nós não traímos o movimento, a gente continua de esquerda. Mas eu acho que aí tem uma diferença para o mundo de hoje, porque hoje o brasileiro, grande parte dele sabe o que é o Fórum de São Paulo, né? E uma grande parte dos brasileiros não quer nenhum contato com essa esquerda regional. A ver aí o que vai acontecer, né? Mas não sei se conseguiria repetir, né, o que esse modelo. Eu acho que não repetiria, Duda, até porque tem outras questões aí. Não é mais Chávez, é Maduro, né? Chávez tinha, naquele momento, ele tinha um desejo de influenciar a política latino-americana, que eu acredito que hoje Maduro não tenha mais tanto. Maduro está mais preocupado com a própria sobrevivência política. Mas há alguns sinais preocupantes. Por exemplo, Lula já falou que pretende voltar a usar o BNDES para aquele projeto de internacionalização de empresas. Existe, mesmo dentro do BNDES, alguns técnicos que defendem o modelo que era usado de financiamento de obras de infraestrutura, por exemplo, na Venezuela e em outros países, porque eles dizem que, nesse caso, o BNDES não funciona como uma agência de desenvolvimento, mas sim como uma agência de crédito. O que isso quer dizer? Você faz um financiamento de uma obra lá fora, você usa, basicamente, o projeto mão de obra e bens que são usados nas obras, todas vindas do Brasil, mas você não paga para o governo lá de fora, você não paga, a BNDES não pagava para a Venezuela pagar a Odebrecht. O BNDES pagava para a Odebrecht em real, aqui no Brasil, e recebia em dólar lá fora da Venezuela. Então, nesse sentido, uma operação de crédito desse tipo serve para você aumentar o superávit da balança comercial, serve para você fazer exportação de serviços, serve para você também internacionalizar suas empresas, ou seja, gerar emprego dessa forma. Mas aí a crítica que se faz, principalmente em relação a isso, é que existe uma falta de crédito para esse tipo de obra dentro do próprio Brasil. Então, esse dinheiro poderia estar sendo usado, né? Se houvesse fartura de crédito para obras de infraestrutura no Brasil, por exemplo, tudo bem você fazer isso lá fora. Mas, entendeu? Só que o Lula, ele insiste que foi um bom projeto, que foi algo bom, apesar de ter gerado muita corrupção. A gente precisa lembrar, teve até ex-presidente que se matou, né? Nessa história toda. No Peru, né? Alan Garcia. Foi no Peru, Alan Garcia. Então foi algo realmente trágico, do ponto de vista de vários aspectos. E uma outra, você fez uma comparação boa entre o Maduro e o Chávez, mas o Chávez também tinha muito mais dinheiro, né? Quer dizer, tinha essa ideia também de espalhar influência, né? Os venezuelanos falavam o Chávez falava, é a espada de Bolívar que caminha pela América Latina, né? Tinha acho que uma musiquinha e tal, e eles falavam, não, na verdade é o cheque do Bolívar, né? É ele comprando esse apoio. E o Maduro hoje não tem cheque nenhum, né? Ele não tem, é mais difícil para ele. Bom, quero voltar então ao encontro do Maduro com o Macron, porque esse encontro rendeu um fruto, que foi uma reunião em Paris. Eles vão falar sobre isso. Jota, pode soltar o vídeo 4, por favor? Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Comment ça va chez vous? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Très bien, excellent. Chaque jour de mieux. Vamos a visita. Alors, quand est-ce que vous allez nous rendre visite? Bueno, hay que conseguir.
Sí, él me dice, sí. Tenemos buenos amigos en Et común. nous avons de très bons amis en commun. Exactement. Así Et là es. maintenant, le continent est en train Y de se el recomposer. continente Está se bien. está recomponiendo. Et donc, il y a un chemin à trouver. Il y a un camino que jamais vu. Francia tiene que jugar un papel ahí La France doit positivo. jouer un rôle politique dans tout ça. On essaie. Estamos tratando. Mais moi, je serais heureux qu'on puisse se parler plus longuement Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. et qu'on puisse engager un travail bilatéral. Y pudiéramos comenzar un trabajo Eso es bilateral útil pour que el país, pour la sea région. útil para el país y la región. A la orden. Nous sommes toujours à Por votre allá para la disposition. conferencia que tiene, Pour la conférence va que un vous enviado. allez avoir, Juan il y Rodríguez. aura un envoyé, M. No puedes hablar con Rodríguez. Très bien. Vous allez Oui. pouvoir parler avec Con él lui puedes en hablar. conférence. Confianza absoluta. Monsieur Rodriguez peut. Sí. Ok. Él Il y aura es le el président. presidente, él es el Mais c'est presidente de le la Asamblea président de Nacional. l'Assemblée nationale. Hein. Il y aura le président d'Argentine et Le le président de la Colombie qui seront à Paris. Sí, dans sí, quelques sí. Je vais rentrer en Paris. Lo vi en la prensa. Oui, j'ai lu ça dans la presse. Perfecto, eso va a salir muy bien. Bon. Ça va être très bien. Président, après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. una vez Seguro. que todo pase, Ok. y Está yo le bien. llamo. Elle n'a Ok. pas besoin de nous. Et Está bien. Excelente. Suerte. Merci Merci. beaucoup. Bonne chance. Hein. Merci beaucoup. un abrazo. Gracias. Suerte, suerte, Allez. suerte. Merci. Gracias, Merci, gracias. président. Gracias. Merci, madame. Gracias, Nada, gracias. Em Paris. É a imagem 6, Joelton. Então tem o Jorge Rodrigues, que é esse enviado do Maduro aqui de costas, do lado esquerdo. Gustavo Petro, que é o novo presidente colombiano, também à esquerda. Ali na ponta, o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, e o Macron aqui no centro, né, tentando reencaminhar uma saída negociada para a situação venezuelana. E aí, o que está acontecendo, então, é uma pressão, né, que o Jorge Arreaza vai receber, que é para que o Maduro aceite fazer eleições presidenciais, né? Free and fair, né? Limpas e tal. Fair play, falando fair play tem que ter fair play da Copa aí, né? A gente sabe que faz tempo que os venezuelanos não têm, né, eleições limpas, é sempre um problema. Vale lembrar também que tem vários presos políticos, né, inclusive políticos, né, candidatos, né, que estão aí nas masmorras do regime venezuelano, mas a oposição parece que está animada, né? Tem uma coisa que eu gostaria de comentar, se você me permite abrir o parênteses. A união da oposição venezuelana em torno do Guaidó, isso acho que o Diogo pode dizer um pouco de mais propriedade, sempre foi uma coisa meio frágil, né? Os grupos oposicionistas na Venezuela nunca tiveram uma coesão muito grande, mesmo no momento em que o Guaidó se torna o presidente encarregado, os países se reconhecem, e à medida que ele foi ficando isolado, que os ventos políticos foram mudando no continente, essas divergências começaram a se tornar mais evidentes, né? Hoje é o Guaidó que está basicamente isolado lá dentro, não? Bom, concordo totalmente, Rogério. O que acontece também é que essas tensões dos grupos, enfim, dos enviados, digamos, de Guaidó ao redor do mundo, começaram a ficar mais evidentes conforme eles foram percebendo que eles não tinham muito o que fazer, né? Como representantes diplomáticos de um governo que, apesar de reconhecido pelos países onde eles estavam, não tinha qualquer poder de fato, né? Você tem, por exemplo, atividades consulares que eles absolutamente não eram capazes de fazer, porque, obviamente, quem está à frente das instituições venezuelanas, né, da alfândega venezuelana, da imigração venezuelana e assim por diante, não eram eles, né? Era o Nicolás Maduro e sua estrutura, a sua hierarquia. Então, isso vai criando uma frustração. A gente tem o exemplo da Vanessa Neumann, na Inglaterra. A Vanessa Neumann era representante, é uma cientista política, enfim, tem livros publicados e tal, e foi ser embaixadora da Venezuela no Reino Unido, né? E ela não conseguia ser recebida pela rainha para ter a certificação como
como embaixadora, que é um protocolo, era um procedimento ali básico, né? A rainha recebia todos os embaixadores e tal, só que ela não conseguia fazer isso porque, enfim, ela não tinha de fato esse poder. Então isso foi criando uma frustração em todos esses representantes, eu acho. E, enfim. Né? E é um político que é difícil de entregar, né, para a população. Né? Geralmente, muitas vezes, a população vota num político esperando alguma coisa em troca, né? E aí, se ele não entrega nada, né, o Maduro continuou no poder, a situação continuou terrível, né? Aí acho que realmente é difícil, né, você conseguir. Tanto que os nomes que a gente tem hoje da oposição são os mesmos que estavam lá atrás. Né? Ninguém consegue aparecer porque ninguém está... Não houve renovação, né? São basicamente os mesmos. Não tem um novo prefeito que você fala, puxa, aquele cara ele se destacou, né? E sempre num debate também de quanto que eles deveriam reconhecer ou não as eleições, né? O Capriles uma vez reconheceu a vitória do Maduro e foi super mal visto por todos os outros. Sim, né? É aquilo que eu estava falando da falta de coesão entre eles mesmos. É super difícil mesmo para eles, né? Quer dizer, eles tentaram fazer, né? Acho que os americanos lá em 2019 colocaram na cabeça ali que era possível derrubar o Maduro, né? Durante muito tempo também eles falavam lá de um artigo da Constituição que permitia intervenção militar externa, uma coisa assim, nunca aconteceu nada disso. E aí... O que era meio conflitante com a própria política externa não intervencionista do Trump, né? Quer dizer, já em 2019 era uma ideia meio difícil, mesmo com o Trump na Casa Branca, era uma ideia meio difícil de realizar, né? Acho que o John Bolton, na época, né, acabou influenciando mais a cabeça do Trump. Sim, isso é bem a cara do... Aliás, um dos motivos pelos quais Trump ficou insatisfeito com Bolton. Né? Ele achou que Bolton insistia demais nessa visão mais intervencionista, na saída intervencionista. Que ia contra a natureza do Trump, né? A natureza isolacionista dele. Tá. E parece... Bom, o Maduro foi eleito em 2018, então a próxima eleição seria em 2024. Isso. Então, se o Maduro aceitar essa eleição para o ano que vem, é uma concessão que ele faz, e eu acho que são 23 nomes querendo disputar as primárias da oposição. Então, assim, vai ser difícil pegar um nome ali, né, que realmente... enfim, a hora que sair um nome, né, para ver se realmente ele vai ter esse apoio de toda a oposição. E existem problemas também que é difícil achar que o Maduro também vai fazer uma concessão tão grande. Sim. Né? Enfim, o Maduro é um cara que é que nem o Gaddafi, né? Os caras do Sudão ali e tal, né? O cara é investigado por crimes contra a humanidade. Pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Quer dizer, não tem muito estímulo para largar o poder pacificamente, né? Aceitar uma... Sim. Porque se largar e pegar um voozinho para o México, pode ser que ele seja preso, né? No México e aí já era. E, enfim, quanto mais ele conseguir esticar essa situação para ele vive bem lá, né? O país todo está na penúria, né? 90% de pobres, né? 7 milhões de refugiados, numa população de, acho que era 40 milhões? Por aí. Né? Mas, para ele, né? Ele continua vivendo ali com o bom... do bom e do melhor, e todos os militares ali, né? Acho que tem essa ideia de que a ditadura... Aqui no Brasil tem muita gente falando assim, poxa, eu prefiro uma ditadura militar do que uma ditadura comunista venezuelana. A Venezuela é basicamente uma ditadura de origem militar. Chávez era militar, Maduro é militar. O Maduro, ele surge de diretor... motorista de ônibus, né? Mais sindicalista, né? Sindicalista, sim, sem razão. Depois vai virando um militar meio que
pelas ações ali, né? E adoro uma farda, né? Sim. Mas eu descobri que quando você fala que ele era um motorista de ônibus, você está elogiando, né? Porque ele era um motorista de metrobus. Um parêntese na história. Porque o motorista desse metrô de superfície, basicamente, ele liga e desliga, né? Ele não é o cara que está dirigindo. É tudo automatizado. Exato. Então, nem esse trabalho ele tinha. Mas aí, acho o que a gente precisa analisar é até que ponto... enfim, a gente entende que tem essa proximidade, né, ideológica fora de São Paulo, Venezuela, e que existe, né, essa ameaça, né, quer dizer, até que ponto também se deixasse essas pessoas fazerem o que quiserem, que tipo de regime a gente teria aqui. Mas até que ponto que realmente é preciso dar uma chance aí para que esse processo, né, que o Macron está iniciando, que isso siga adiante. Aquela história, né? Quer dizer, se você tem os Estados Unidos achando que agora é taticamente mais interessante você tentar abrir um canal de negociação com o Maduro, se você tem a União Europeia, o Macron e outros, disposta a fazer isso, por que é que o Lula, que sempre foi próximo ideologicamente do Maduro, vai fazer algo diferente nessas circunstâncias? Não vai, né? Não é realista esperar que ele haja de outro modo, acho. O próprio Macron, inclusive, já falou, defendeu abertamente que era preciso recolocar o petróleo venezuelano enfim, num contexto num de mercado, guerra na Ucrânia, né? Num mercado legalizado, enfim, né? Não na clandestinidade como está atualmente. Afinal das contas, não dá para se abrir mão, né, de uma reserva tão grande de petróleo, né? Um país que produz de tal forma. E interessante porque a França ainda não reconhece oficialmente a legitimidade da presidência de Maduro. Né? É mesmo. Isso é curioso, né? O Macron jogando dos dois lados, né? Tentando fazer a negociação e não reconhecendo a legitimidade. Isso aconteceu lá atrás, né? Enfim, eles ainda não reconheceram. O que deixa essa porta aberta, né? Algo a mais para eles oferecerem em troca de que o Maduro realmente se engaje em negociações para fazer as eleições. Né? Mas existe esse interesse de trazer a Venezuela de volta. O que eu percebi também dos venezuelanos com quem eu conversei é que eles acham que o Lula meio que vai ter que entrar dentro desse movimento dentro desse barco que o Macron já botou para funcionar, né? Junto com o Fernandes, da Argentina, com o Petro da Colômbia, o objetivo é empurrar realmente o Maduro para a mesa de negociação e ter uma eleição. E aí, se rolar essa eleição, eles têm muita confiança de que os observadores europeus seriam capazes de realmente assegurar que essa eleição seja feita de uma maneira limpa. Né? Isso, eles é a oposição venezuelana, né? Isso. Tá dizendo. Bom, eu aproveitei que eu conversei com o embaixador Paulo Roberto de Almeida para o Latitude número 2, convido vocês aí a escutar. E aí aproveitei o papo com ele e perguntei do que ele achava dessa aproximação do Macron e de outros presidentes com o ditador Nicolás Maduro. Jota, você pode jogar o vídeo aí do Paulo Roberto, por favor? Embaixador Paulo Roberto de Almeida, bom, a gente está tendo uma aproximação de vários países do Macron, enfim, da França, dos Estados Unidos, com a ditadura do Maduro, e tudo leva a crer, e isso já foi dito, que o governo do Lula e do PT vão também reatar as relações com a Venezuela. Como é que o senhor vê essa reaproximação? Eu considero positiva no plano diplomático. Você não rompe relações com os países porque eles são ditatoriais, de direita, de esquerda, de centro, por quesilhas pequenas. E, infelizmente, na primeira fase do governo Bolsonaro, não é, sob o chanceler acidental Ernesto Araújo, ele seguiu caninamente os ditames do John Bolton, não é, que era o secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, com a sua intenção de derrubar o governo Maduro.
pela força, né, simulando intervenções humanitárias, e o chanceler tentou seguir essa via, não é? Não deu certo, e depois ele retirou todos os nossos representantes diplomáticos, consulares, cônsules honorários, adidos militares da Venezuela. É um gesto absolutamente inusitado. Então, eu considero que qualquer que seja o formato do governo da Venezuela, não é? Eleito ou não, ditadura ou não, você tem relações, e você teve relações com a União Soviética, com a China comunista, mas restaurada por um governo militar de direita, não é? Então, não há nenhum sentido. Vamos restaurar relações diplomáticas plenas, colocar todo o nosso pessoal, dar assistência aos venezuelanos naquilo que for possível. O Brasil tinha um comércio pujante com a Venezuela, muitos negócios dos petistas, evidentemente, durante a fase do Lula, mas vamos restaurar as nossas relações e tratar de ajudar nessa conciliação entre oposição e governo para o retorno à democracia na Venezuela. Acredito que é uma boa iniciativa do Lula de restaurar plenamente as nossas relações diplomáticas, consulares e adidos militares. Perfeito. Obrigado, embaixador. Foi para o ostracismo aí na época do PT, né? Uhum. E também na época do Bolsonaro. E também, o que vocês acham dessa análise dele de que é positivo? Bom, eu acho que ele coloca de forma mais elegante, talvez, algumas das coisas que a gente falou aqui, né? Com a linguagem mais da diplomacia e tal. Eu acho interessante, Dudu, o seguinte, se a gente pega o período do governo Lula, por exemplo, o Brasil teve com a Venezuela o maior superávit comercial de todos os países, né? A diferença entre o que o Brasil importava da Venezuela e exportava para a Venezuela era incomparável com qualquer outro país do mundo. Foi um grande negócio. Não, não é nem essa questão. Eu estou dizendo que o Brasil soube aproveitar muito bem isso para a desgraça dos próprios venezuelanos, né? Para a desgraça do povo venezuelano, que, como você disse, se viu numa situação em que a indústria foi destruída, a produção agrícola foi destruída, tudo por causa de expropriações e tal, né? E depois tem um impacto também para o Brasil, toda a onda de venezuelanos fugindo para cá. Eu não tô aqui defendendo nada disso, claro. Eu estou só dando os fatos, né? E o rompimento com a Venezuela, obviamente, quase anulou essa coisa. Então, eu acho que dá para ter uma relação positiva com a Venezuela, mas a gente vai ver coisas que vão irritar muita gente. Por exemplo, Nicolás Maduro vindo toda hora para o Brasil, falando pataquada, usando a retomada do apoio do Brasil para se fortalecer internamente. A gente vai ver isso com muita força. Eu lembro quando, no começo do governo Lula, quando a gente ia para a Venezuela, e a gente ainda escutava da oposição venezuelana, puxa, o Lula, né, que eles viam como um democrata, comparado com o Chávez, mas tinha aquela proximidade com o Chávez, poderia ter algum papel em fazer o Chávez, né, não ir pela trilha do autoritarismo e tal. E quando eles foram percebendo que isso não estava acontecendo, que na verdade Lula apenas endossava e dava respaldo, eles ficaram muito frustrados. E hoje em dia, se você for lá e perguntar para alguém da oposição sobre o Lula, você vai ouvir impropérios. Puxa, sério, Maduro vindo para o Brasil, Pode ter sido. Com tapete vermelho. Vermelho. E lembrei aqui também que isso pode ter também outras consequências, né? Uma delas é que se o PT, como tudo leva a crer, e o Lula for tentar branquear, né, lavar mais limpinha a Venezuela. Aliás, inclusive a Gleisi Hoffmann, num encontro com embaixadores europeus há alguns dias, disse claramente isso: vocês precisam parar de chamar a Venezuela de uma ditadura. A Venezuela é uma democracia perfeita, né? Agora, é contraditório você admitir que a Venezuela é uma democracia perfeita e dizer que tem um monte de refugiado fugindo de lá, né, com fome, perseguido político, né?
Então, assim, uma consequência que o Brasil tem que ficar de olho é que tratamento que vão receber. O que vai acontecer com a Operação Acolhida, né? A Operação Acolhida recebeu cerca de 700 mil, se não me engano, venezuelanos no período que existe, dos quase 7 milhões que saíram do país. E, de fato, né, não se sabe o que o PT fará, se é que fará disso, e há um reconhecimento tácito de que há refugiados, de que há gente que saiu da Venezuela porque não consegue viver ali por motivos políticos, econômicos, motivos variados. E a Operação Acolhida é um ótimo exemplo de acolhimento, né? Os venezuelanos chegaram aqui, ganharam o cartão do SUS, né? Foram vacinados. De inserção desses refugiados venezuelanos na sociedade brasileira, né? Duda, é bem interessante, eu acho que se a gente for, né, juntar assim, o que é preocupante, o que é positivo para o futuro, né, nessas novas relações, a gente vê isso, né? Que rumo vai ter a Operação Acolhida e a maneira como o Brasil vai acolher, então, os venezuelanos que vão continuar saindo da Venezuela, porque a pobreza não vai desaparecer. A questão do Mercosul, né, se o governo brasileiro vai, então, imediatamente ou em pouco tempo tentar trazer a Venezuela de volta para o Mercosul, que pode ser ruim, inclusive para os interesses brasileiros. E eu acredito que também o que vai acontecer com essas intenções aí do Lula de retomar, né, um modelo que resultou naquela questão da corrupção externa, né, dos financiamentos que foram realmente ruins, né, E lembrando que a situação é outra, né? Regional é outra, a situação do Brasil é outra, né? É difícil, a história nunca se repete, né? Só se repete como farsa. Né? Deixa eu só acrescentar uma coisa, Duda. Tem um livro do Celso Amorim, recém-lançado, sobre o período em que ele esteve no Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, e especificamente falando da América do Sul, né? Então, das experiências que ele teve. Uma coisa que fica clara ali, duas coisas ficam claras. Primeiro, que o governo brasileiro insistiu na entrada da Venezuela no Mercosul, apesar de considerar a Venezuela um parceiro complicado do ponto de vista internacional, um parceiro que inclusive atuava contra os interesses brasileiros em negociações econômicas internacionais. O segundo ponto é a torcida e o esforço que o governo brasileiro fazia para que quem vencesse as eleições na Venezuela fosse Chávez ou os candidatos de Chávez. Então, a oposição... E eu falo isso porque a gente vê agora, talvez tenha uma eleição na Venezuela, e é difícil imaginar o Brasil tendo uma posição neutra, considerando que houve nesse passado, inclusive escrito em livro, né, pelo próprio ex-chanceler, mostrando claramente que eles sempre torceram pela vitória de Chávez e de seus candidatos na Venezuela. Puxa, que questão, eu não tinha pensado nisso também. Como é que o Brasil, quer dizer, caso então Maduro aceite, né, fazer uma eleição e que faça uma eleição limpa, de que lado vai estar o Brasil? O governo brasileiro, né? O Brasil, eu sei que não gosta, mas o governo brasileiro realmente é uma coisa para a gente observar. Gente, mais alguma coisa que você acha importante? Acho que é basicamente isso. Super obrigado, então. Obrigado pela vinda. Obrigado pelo convite. Bom, esse foi mais um podcast Latitude, toda semana, sempre às terças-feiras, vamos trazer análises e comentários sobre fatos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Sempre às 9h, você vai encontrar a gente no YouTube e também aí nos canais de podcast. Muito obrigado. Até logo. Obrigado a todos. Venham se situar no mundo conosco. Até logo.